Bom, e hoje nós já temos o nosso trabalhador da casa de volta. Renan, seja muito bem-vindo à nossa casa, você que ainda não conhece os trabalhadores, depois eu posso explicar como é que funciona tudo aquilo. E é com muita alegria que ele vai trabalhar o tema hoje, casamento na visão espírita, tá empenhado. É com você, meu amigo. Obrigado. Pronto? Vamos lá. Eu tô acompanhando. Tá atrasado, né? Eu tô acompanhando por aqui. Ele tá bagunçado. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, um abraço fraterno. Eu queria agradecer pelos momentos de hoje que eu tive aqui na casa desde de manhã. Estava me dizendo para Marcos, essas atividades há 25 anos atrás, mais um pouco, eu participava de muito, fui legionário da campanha do quilo, participei muito disso e lentamente fui migrando para a área do ensino. Então voltar a essas atividades foi de um prazer indescritível, no sentido de servir ao próximo. A minha casa espírita, ela tem essas atividades, mas é uma casa muito mais de estudo do que propriamente de assistência social, tá? Em Natal, as casas espíritas, elas se dividem muito em especializações. Então tem casa mais voltada para a cura, tem casa voltada mais para o estudo, tem casa voltada mais para assistência social. E é assim que funciona lá, entendeu? E a minha casa é uma casa eminentemente de estudo, tá? Então, foi um prazer indescritível estar aqui com vocês. E vamos então ao tema. Muito bem. Espiritismo e casamento. Eu vou provar que a partir desse tema, nós temos o destino da humanidade. Vocês podem pensar que não, que é um tema simples, mas não é. É um tema complexo. E, dependendo de como nós tratarmos disso aqui do casamento, a humanidade ou evolui ou fica estagnada. E eu vou provar. Vamos lá. Na questão 695 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? Veja a pergunta de Kardec, analise. Você não tem que analisar somente a resposta, mas a pergunta. O casamento ou a união permanente de quantos seres? 2. Eu botei até aqui um 2, ó. Porque teve o terceiro elemento. É baderna. O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres é contrária à lei da natureza? Olha a resposta. É um processo na marcha da... Um progresso na marcha da... Humanidade. Um casamento de duas pessoas é um progresso na marcha da humanidade. Outro tema, lá pra frente, eu estou primeiro amarciando o centro espírita, né? Vamos dizer assim, já trouxe um tema polêmico, que foi espiritismo e política, graças a Deus deu tudo certo, mas lá na frente nós vamos trazer o tema preparadíssimo, eu já estudo esse tema há muito tempo, mas qual é o tema? Homossexualidade à luz da doutrina espírita ou homoafetividade à luz da doutrina espírita. Já vou adiantando que em nenhum ponto a doutrina espírita combate isso, muito pelo contrário, em todos os pontos a doutrina espírita sanciona esse tipo de relacionamento. Primeiramente, o que eu queria dizer, e eu gosto de dizer isso, eu gosto de algumas frases de impacto, dona Antônia. Eu digo o seguinte: não me vejam como um ativista LGBT. Não sou. Por quê? Todo e qualquer ativista político, ativista ambiental, ativista de doutrinas sociais, sexuais, esses ativismos
peca, às vezes, pelos excessos. Na tentativa de autoafirmação, eles às vezes querem empurrar na sociedade coisas que não são legais. Mas basta eu ser espírita. E por eu ser espírita, é o suficiente para tratar o tema com imparcialidade. Então, quando eu estou falando de casamento, eu estou falando para heterossexuais, homossexuais, bissexuais, transexuais, demossexuais, queers, crossdressing, pansexuais, sapiosexuais e outras siglas que tem por aí. Então, o casamento é sim para todas essas pessoas, mas envolve o quê? E objetivando o quê? Família. Nós não estamos em guerra. Veja, eu sou heterossexual, mas eu vou falar, nós não estamos em guerra com os homoafetivos e nem os homoafetivos têm que estar em guerra com eles, somos todos irmãos, certo? Há espaço para todos na sociedade, desde que haja dignidade, respeito, certo? E que ninguém choque ao outro com atitudes. Discrição em todos os momentos, isso deve ser a pauta de cada um. Então nós já aprendemos que um casamento entre dois seres é um progresso na marcha da humanidade. Na questão 696, veja só. Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? O retorno o quê? Vou repetir. Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? O retorno à vida dos animais. Aboliu essa questão do casamento, e existem várias formas de abolição do casamento. Não é só ter um terceiro elemento na relação, não. E eu vou citar quais são as formas de abolição do casamento. Tá? Então, por quê? Porque a célula máter de constituição de uma família parte do casamento. Para os senhores terem noção, hoje no Brasil, com 212 milhões de habitantes, há mais solteiros do que casados. E a tendência é aumentar. Devido a uma série de circunstâncias econômicas, sociais, ideológicas, a tendência, por enquanto, é haver um aumento significativo dos solteiros e o casamento ir recuando. Isso é um problema. E a gente vai entender. Comentário de Kardec. A união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado da natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece o quê? A solidariedade. A união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado de natureza. No início do tronco Homo sapiens sapiens, que é o dos seres humanos, e até um pouco antes, os neandertais, as pessoas faziam o sexo umas com as outras, de forma fortuita e livre. Na época, não havia as tintas, não havia civilização, não havia progresso. O progresso estava por se fazer. Então, por que isso era compreensível na época? Porque não tinha as luzes da moralidade, da ciência, ainda a moral estava se desenvolvendo no mundo, e tem outra coisa. Havia o comprometimento da perpetuidade da espécie humana. E a espécie humana ela tinha que se multiplicar. Mas hoje em dia, sexo livre e fortuito, onde todo mundo se pega indiscriminadamente, é um problema seríssimo. Seríssimo. Porque a gente não se dá conta, mas, gente, nós já estamos aí com 2000 e poucos anos de evangelho. E é um absurdo certos comportamentos dos dias de hoje, e ainda é um absurdo o recrudescimento de outros. Então, o casamento, ele estabelece o quê? A solidariedade o quê? Fraterna. Tá? Vamos caminhando. Então, casamento, tanto para homoafetivos como para heteroafetivos, tranquilo, certo? Respeito, comportamento, ética, discrição. Mas vamos caminhando. E aí vem uma pergunta
que eu acho uma das mais profundas da codificação espírita. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? Kardec está perguntando, o que é legal, o que Deus criou, o que está conforme a lei de Deus, é a poligamia ou a monogamia? O que é monogamia? Eu escolho um parceiro ou uma parceira e estou junto, até o fim. E a poligamia é o quê? É quando há um terceiro elemento fora do casamento, ou quando a pessoa não é casada, mas vive saindo com várias pessoas. Deu para entender? Então, qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? A poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. Ele está dizendo que a poligamia é uma lei nossa, dos homens. Nas Arábias, o sheik casa com 4 mulheres, tem que sustentar as 4. É uma lei o quê? Uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. Até entre nós aqui, os casamentos fictícios, onde há as traições, a poligamia. O casamento tem que voltar à normalidade, os padrões de fidelidade. Por quê? Porque quando nós terminamos com a poligamia, marca o quê? Um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. E olha aqui, na poligamia não há o quê? Afeição real. Há apenas o quê? Aí vamos lá. Eu andei pegando umas briguinhas dentro do movimento espírita, mas briguinha fraterna. Eu falava sobre esse assunto e a pessoa, mas o que importa é o amor. Eu conheço 3 homens, ou 2 homens casados com a mulher e eles se amam. Livro dos Espíritos. Na poligamia não há afeição real. Há apenas o quê? Aí eu dizia, a pessoa não acreditava. Eu comecei a printar isso aqui e a botar no grupo. E a pessoa começou a desistir do argumento. Depois ela foi concordar. Amor entre 2. Ao longo de uma jornada. Já é complicado, imagine, entre 3, entre 4. Então, é isso que eu digo. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Uma mulher que trai o marido e se diz que ama o amante. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Então, quando a gente fala em poligamia, lembre-se, nós estamos falando para todos. Sigla LGBT e heterossexuais, certo? Sigla LGBT e heterossexuais, tá? Então vamos caminhando. Então, nós já aprendemos que a abolição do casamento é um recrudescimento à vida dos animais. Agora nós temos várias formas de abolição do casamento, várias. Eu vou começar a citar uma por uma. Às vezes, uma outra mexe conosco, por quê? Porque talvez num passado distante, ou num passado próximo, nós venhamos a ter nós tenhamos tido um tipo de comportamento desse. Isso aqui não é uma forma de acusação nenhuma. É uma forma apenas de mostrar o que a doutrina espírita pensa. Tá? Então, se nós nos pegarmos pela mente que em algum momento praticamos isso no passado, o importante hoje é o presente. Me lembro muito que quando questionavam o apóstolo Paulo sobre a primeira perseguição que ele fez quando era Saulo de Tarso, a igreja primitiva de Jerusalém, que ele mandou matar muita gente, foi a primeira diáspora dos judeus, foi a primeira grande perseguição, onde ele queria prender Gesiel ben Joquebed da tribo de Jared, que era Estevão. Então ele diz, olha, você é o doutor da lei que mandava perseguir os cristãos, arrancar as unhas e mandar matar? Você hoje é o discípulo de Jesus? Sou o discípulo de Jesus. Mas você fez isso no passado? Fiz sim, mas fiz na minha ignorância. Então nós podemos reconhecer, fizemos sim no passado em algum momento, mas fizemos em nossa ignorância. Hoje as luzes da doutrina espírita nos permitem outro comportamento. Mas vamos lá, quais são as formas de abolição de um casamento entre 2 pessoas? Divórcio, adultério, sexo livre, relacionamento aberto,
trisal, poliamor, agamia. Calma, vamos um por um. Primeira forma de abolição do casamento. Veja bem o que eu vou lhe dizer. O que o texto espírita passa para a gente seria o ideal. Mas muitos de nós já nos separamos, já nos desquitamos. Uns resolveram não casar, outros resolveram ter outros relacionamentos, certo? Então, eu considero isso ainda como uma marcha de progresso da gente, que está tudo relativamente dentro da normalidade. Mas esse daqui que o livro passa, vai passar agora, vai ser o padrão que nós vamos tentar perseguir, ou no presente ou no futuro, tá? Então, a primeira forma de abolição de um casamento é o divórcio. Você se divorciar é uma forma de abolição do casamento. Partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio, a rigor, não deve ser facilitado entre as criaturas. Isso aqui é livro de Emmanuel, Vida e Sexo. É aí nos laços matrimoniais definidos nas leis do mundo que se operam burilamentos e reconciliações endereçadas à precisa sublimação da alma. Quando nós venhamos a nos casar com alguém, principalmente aquele amor que vem lá do início da juventude, passa um pouco ali do início da maturidade, isso, no geral, é algo estabelecido no plano espiritual, tá? Mas há encontros e desencontros, como o exemplo do espírito Tobias, na obra Nosso Lar, que a primeira esposa dele, mas isso foi normal, ele desencarnou, ele se casou com outra mulher. E os três agora desencarnados estavam em Nosso Lar, onde a primeira mulher e a segunda mulher estavam na mesma residência espiritual dele. Se fosse aqui, tinha uma conversinha, né? Mas como é no plano espiritual, Tobias falou, olha, minha primeira mulher foi meu amor verdadeiro. A segunda foi mais um laço de amizade. Inclusive, essa segunda mulher, no plano espiritual, estava em noivado com outro espírito. Noivado espiritual. É uma coisa, né? Então, não deve ser facilitado. Por quê? Porque nós escolhemos, olha, eu vim com você, realmente nós temos que nos encontrar. Houve reuniões, vários anos, e a gente tem que constituir uma família, receber os filhos ou algo do tipo, ou aprender um com o outro, os erros do passado. É assim que funciona. Então, a rigor, não deve ser facilitado. Deve ser impedido? Não, não deve ser impedido, mas não deve ser facilitado. Ocorre, entretanto, que a sabedoria divina jamais institui princípios de violência. E o espírito, conquanto em muitas situações agrave os próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, recusar, modificar, discutir ou adiar transitoriamente o desempenho dos compromissos que abraça. Então, a justiça divina não tem violência. Chega um momento que a pessoa não dá, não quer, então ela tem todo o direito, pelo livre-arbítrio, de optar pelo divórcio. Agora, a probabilidade da próxima vida de encontrar a criatura é a mesma. Então, se você quer enfrentar, enfrente logo de cara. Tá? Eu conheço uma senhora na atividade mediúnica, mas uma senhora espírito. Quer dizer, eu conheço a senhora, não é que eu tenho intimidade com ela, eu conheço a história de uma senhora que ela teve um casamento muito difícil. E ela chegou debilitadíssima no plano espiritual. E na reunião mediúnica ela dizia que o marido estava prestes a desencarnar e ela estava louca. Porque ela queria ficar longe do marido, ela não aguentava. E o marido ia desencarnar e ela já estava prestes a reencarnar de novo. E ela disse que a espiritualidade não se preocupasse, que na próxima existência ia botar um grande amor do passado, onde ela tinha uma afinidade, para que naquela existência ela se retemperasse nas labaredas do amor e adquirisse saúde espiritual novamente. Mas lá na frente ia encontrar o rapaz novamente. Entendeu? Então ela ia ter uma nova existência para ficar mais, forte e depois lá na frente enfrentar o drama do passado. Em muitos lances da experiência, é a própria individualidade na vida do espírito antes da reencarnação que assinala a si mesmo o casamento difícil que faceará na instância física, chamando a si o parceiro ou a parceira de existências pretéritas para os ajustes que lhe pacificarão a consciência à vista de erros perpetrados em outras épocas. Ou seja, no plano espiritual, nós escolhemos casar com a pessoa. E aqui diz o seguinte, esse daqui seria... Boa noite. Esse daqui seria... Pois não. Esse daqui seria o motivo, deveria ser o motivo de separação. Qual é o motivo de separação? Esse deveria ser. Compelidos muitas vezes às últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa relegada a sofrimento indébito se valha do divórcio por medida extrema contra o suicídio, o homicídio ou calamidades outras que lhes complicariam ainda mais o destino.
Nesses lances da experiência, surge a separação à maneira de bênção necessária e o cônjuge prejudicado encontra no tribunal da própria consciência o apoio moral da alta aprovação para renovar o caminho que lhe diga respeito. O livro Vida e Sexo, Emmanuel. Onde é que há casos que você realmente deve se separar? É quando o nível de agressão entre o casal está tão elevado que se a pessoa não se separar, ou ela se suicida, ou ela mata. Ou então tem sequelas de nível psiquiátrico terríveis. Então, nesse momento, o casamento surge à maneira de bênção necessária. E a pessoa que foi prejudicada, que foi a ofendida, ela tem o direito de recompor o próprio caminho, escolhendo se quiser um novo parceiro ou parceira. Esse deveria ser realmente o motivo máximo da gente. Mas a gente sabe que hoje em dia tem muito divórcio por incompatibilidade de gênio. Já pensou? Se eu fosse me separar da minha esposa, eram duas pessoas antagônicas, eu e minha esposa. Eu espírita, ela evangélica. Já começa aí. Ela gosta de uma coisa, eu gosto de outra. Tá? O que é que temos em comum? O objetivo, a família. Entendeu? E nisso a gente encontra um ponto comum, mas somos pessoas totalmente diferentes. Então foi aí dentro do lar que eu aprendi a respeitar a opinião e a crença do próximo, em todos os níveis possíveis. Entendeu? Agora, outra forma de abolição do casamento. Adultério é, continuo casado, mas pulo a cerca. Sem a outra pessoa saber. Mas tem uma pulada de cerca que a outra pessoa sabe. Daqui a pouco a gente vai dizer. Então, o adultério. Tem de tudo. Desses embates multimilenares, restam ainda por feridas sangrentas no organismo da coletividade o adultério, que de futuro será classificado na patologia das doenças da alma, extinguindo-se por fim com remédio adequado. No futuro, que sempre será melhor do que nós pensamos, no mundo de regeneração que virá, o adultério será classificado como uma doença da alma. Gente, o que é o CID, Catálogo Internacional de Doenças? Toda doença sua tem uma numeração embaixo. No futuro eu não sei qual é a numeração do adultério, não. Mas quem pular a cerca vai ser considerado doente da alma. Bem, no presente já deveria ser assim. No futuro vai ter um CID. Mas no presente a gente já sabe que a pessoa que adultera, ela está doente da alma. E aí vem uns dados que eu acho fabulosos. Olha aqui, ó. 13 de dezembro de 2025. Quem tinha essa reportagem? Humanos são monogâmicos? Da BBC News Brasil. O que revela a nova escala romântica dos animais. Quer dizer, já botou a gente como animal. Entendeu esse título? Eu não gostei não, porque deu para entender que a gente é animal e é mais ou menos isso. Mas vamos lá. Segundo o estudo, os seres humanos são 66% monogâmicos, uma classificação surpreendentemente alta. Peraí, não entendi a repórter. 66% quer dizer que a gente é muito fiel. Ela disse que a gente é tão fiel que é surpreendentemente alto, com 66%. Gente, a gente devia ter pelo menos 99,9999%. Muito acima dos chimpanzés e dos gorilas e bem próxima dos suricatos. Eu adoro o suricato. Mas estamos longe de ser a criatura mais monogâmica do planeta. O título vai para o rato da Califórnia. Quer dizer, a gente perde para o rato da Califórnia. Um roedor que forma laços inseparáveis para a vida toda. Gente, a gente é menos fiel que o rato da Califórnia. Cara, não tem o que falar, meu irmão. Olha, aqui vem a escala, ó. Abaixo da gente vem o suricato, o lobo cinzento, o gorila das montanhas, o chimpanzé, o golfinho, o nariz de garrafa e o carneiro de Soares, sei lá. Rapaz, esse carneiro é muito infiel, é só 0,6% que é fiel, viu? Mas a gente perde pro castor europeu, cão selvagem e rato da Califórnia. O rato da Califórnia é 100% monogâmico. Gente... Enfim, vamos caminhando. Outra forma de abolição do casamento. Sexo livre. O que é o sexo livre? Fulana, está na hora de casar. Eu? Não. Quero casar não. Por quê? Quero viver minha vida. Quero viver minha vida. E a pessoa decide não casar para curtir a vida adoidado. Tenho vários. Tenho amigas minhas disso.
Tenho amigas minhas. Só não vou dizer o nome, mas vai para uma festa e sai com 8 numa noite. 8. Eu disse, criatura. Que é isso? É uma pessoa que eu gosto muito, que vem, me acompanha desde a infância. Ela quer casar, quer curtir. Entendeu? E o que diz Emmanuel, o livro de Emmanuel? Comenta-se a possibilidade de legalização das relações sexuais livres, como se fora justo escolher companhias para a satisfação do impulso genésico, o impulso sexual, qual se apontam iguarias ou vitaminas mais desejáveis numa hospedaria. Relações sexuais, no entanto, envolvem o quê? Para nós, sexo, certo? Não é proibição e não é libertinagem. Deu para entender? É responsabilidade, é direcionamento e é controle. O sexo foi dado para a procriação? Foi. Mas foi dado para o prazer do ser humano? Também. E nesse intuito tem que se ter responsabilidade, direcionamento, controle, certo? Controle e não proibição e não libertinagem, tá? Outra forma de abolição do casamento. Eu adoro isso aqui, viu? Relacionamento aberto. Já ouviram falar disso? Isso é típico dos atores e atrizes de televisão. O que é o relacionamento aberto? Os dois se casam no papel ou até no religioso, mas combinam. Se tu quiser pular cerca, pode ir. Que a gente está de boa aqui. Pode voltar para casa que não tem problema. O casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração ou vice-versa, na criação e desenvolvimento dos valores para a vida. Gente, é o mínimo. Eu não entendo. Parece que fidelidade, a pessoa ser fiel, é uma virtude. Não, não é uma virtude. É uma simples obrigação. Normal. A pessoa, eu sou fiel, como se dissesse que é virtuoso. Meu irmão, tudo bem. Isso é o básico do básico. Então, o casamento, ele reflete as leis divinas. Foi dado um esposo para uma esposa, um coração para outro coração, um companheiro para outro companheiro ou companheira. Então, isso para o desenvolvimento dos valores para a vida. E ponto final. Aí a pessoa olha ali o ator ou a atriz e copia, replica na sociedade. Eu fico me perguntando a responsabilidade desse pessoal no plano espiritual. Fico me perguntando. Outra forma de abolição do casamento. Trisal. Já ouviram falar? Esse é o mais perigoso de todos. Por quê? O casamento é entre duas o quê? Sim. Trisal, 3. E por que é perigoso? Alguns julgados, algumas sentenças estão sendo proferidas pelo Brasil, onde o juiz concede o casamento entre 3 pessoas. E está havendo uma pressão da sociedade para que no novo Código Civil permita-se o casamento entre 3 pessoas. Então, casamento entre 3 pessoas. Não vai. Olha só, o que diz Emmanuel. Isso vai dar um problema, mas eu vou lhe dizer, eu vou citar daqui a pouco um caso. Eu vou explicar um caso que a gente tem que olhar com carinho. Um caso de trisal que a gente tem que olhar com carinho. Mas vamos lá, o que é que diz Emmanuel sobre esse tema? Fatigado de experiências dolorosas nos quais recolhe o fruto amargo da delinquência ou do desespero que haja estabelecido nos outros, reconhece na onde? O caminho certo de suas manifestações afetivas. Fatigado do passado,
Viemos de séculos de reencarnações, na luxúria, na devassidão. Tocado agora pelos bafejos do Evangelho, fatigado desses experimentos dolorosos, nós escolhemos a monogamia. Gente, isso aqui não é papo conservador, não. Isso são as luzes divinas, as vozes que vêm dos espíritos. Eu queria que você entendesse que antes de você seguir partido A ou partido B, ideologia social tal, essa, você é espírita. E a doutrina espírita, ela deve coordenar toda a sua vida. E onde você tiver errado aqui ou acolá, ela vai coordenando. Na política, na faculdade, alguma coisa. Você é espírita acima de tudo. E é o espiritismo que vai trazer luzes para você. Então não adianta você, eu tenho essa ideologia, eu creio. Mas é o espiritismo. Se você quiser pensar assim, tudo bem, mas o espiritismo está mostrando que é diferente. Você vê que não tem nenhum machismo de minha parte. Tudo é fundamentado. Certo? Olha esse caso aqui de um trisal que nós temos que se olhar com carinho. Casal homoafetivo. Não tem problema. Duas mulheres resolveram ter um filho. Mas nenhuma das duas queria ter um relacionamento sexual com um homem. Então chamaram um amigo para doar os seus gametas masculinos, o seu sêmen, e através de inseminação engravidou essa, e o amigo concordou. Nesse caso, é um casal, é uma mãe biológica, inseminada artificialmente, uma mãe socioafetiva e um pai socioafetivo, que não tem nenhum tipo de relacionamento sexual com as duas, mas por amizade doou o seu sêmen, o seu gameta masculino, para provocar a gravidez. Não tem como eu olhar isso aqui e criticar. Não tem. E ele no papel é pai e as duas são mãe. Mas ele é pai o quê? Socioafetivo. Essa daqui, mãe socioafetiva. E essa aqui, mãe biológica. A multiparentalidade é respeitável e o Código Civil permite até 3 pais e 3 mães. Mas espera aí. E nesse caso a gente tem que entender. Se tiver um pai biológico e uma mãe biológica, decide ainda vir mais de 2 pais socioafetivos e 2 mães socioafetivas. Para quê? Se lembra do tal do padrinho, antigamente? Então, o que é que há? Às vezes um casal tem filhos biológicos ou por inseminação artificial, certo? Mas eles têm filhos, um casal. Mas eles desejam que outras pessoas sejam pais e mães. Mas esses pais e mães são somente do coração. Deu para entender? Não tem o sexo envolvido. Só tem o sexo no miolo daquele, mas no papel tem outro pai, tem outra mãe. Eu estou querendo lhe dizer que isso ainda eu estou indeciso quanto a isso. Mas que o Código Civil brasileiro permite caso de o quê? Lembrando, só há sexo entre 2 pessoas. O resto está como pai ou mãe socioafetivo. Para dar um suporte à criança. Deu para entender? Isso aconteceu com você, não é? Claro, mas não desse modo. Eu tive uma mãe e um pai. Mas se eu for contabilizar, eu tive 5 mães socioafetivas. Por quê? Foram pessoas que viveram no eixo da família da minha avó, que cuidaram de mim como se fossem mães. A vida toda. E uma delas são meus grandes heróis e heroínas. Inclusive, essas pessoas foram servos do lar da minha avó. Trabalharam lá. E hoje estão no plano espiritual, são meus modelos a quem eu sigo. Madrinha Preta, que cozinhou 42 anos para minha avó. Me tratava como um filho e eu a respeitava como mãe. Anitta, dama de companhia, morreu de câncer. É um dos corações boníssimos que eu conheço no plano espiritual. Uma alma elevadíssima. Rufina, a enfermeira, me tratou como mãe. Entendeu? Nós temos Manuelzinho, que trabalhava como caseiro, é um verdadeiro pai para mim. Então eram pais e mães para mim. Só não eram no papel. Mas no meu caso eu tive multiparentalidade. Me tratavam. Entendeu? Me tratavam. Eu, particularmente, meu pai, e isso não tenho problema em dizer, me abandonou com 5 anos de idade. Tá? Eu convivi com minha mãe, mas eu tive todo um eixo estrutural
que me dava apoio, mas vamos caminhando. E o poliamor é uma forma de abolição do casamento. O que é o poliamor? O poliamor é tipo assim, hoje tem um cara no YouTube, muito jovem, já estou perto de terminar, o cara muito jovem no YouTube, e o cara, ele faz propaganda do poliamor. O poliamor é a poligamia, onde pode ter um casamento entre várias pessoas. E o cara é muito bonitão, é o corpão, muito sedutor, e ele tem 8 esposas. E aí, o que é que você acha? 4 foram embora, ele abriu um edital para mais 4 se apresentar. Meu amigo, para eles. Aí, através da poligamia, o espírito assinala a si próprio longa marcha em existências e mais existências suscetíveis de reparação e aprendizagem, em cujo transcurso adquire a disciplina do seu mundo afetivo. E lembrando, na poligamia não há afeição real, há apenas o quê? Vamos passar aqui. E a agamia, outra forma de abolição do casamento. O que é a agamia? É entre os jovens. Os jovens não querem mais se casar. Não querem mais se casar. Não querem mais se casar. Só ficar. Não querem. Não querem mais se casar. Então a agamia é entre os jovens. Não querem. Simplesmente não querem. Querem curtir. Entendeu? E agora que tem a tal da geração Z, aí que complica. Aí o que é que vem dizendo o Emmanuel? Os jovens não querem se casar, mas o que é que vem o Emmanuel dizer? De todas as associações existentes na Terra, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição de semelhante agremiação, na qual 2 seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar garantindo os alicerces da civilização. Não querem se casar, mas é o casamento que garante a família, a união de 2 seres, que faz com que surja o lar, garantindo os alicerces da... Entendeu? Através do casal aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. Não há algo mais profundo, mais grave, mais complexo ou mais meritório do que ser pai e mãe. Não há. É a função máxima da sociedade. É ser pai e mãe. Então, lembre-se que a sua família é uma célula dentro da sociedade que garante a fundamentação, o alicerce da sociedade. Se essa família ruir, as outras ruírem, a sociedade vem junto. Entendeu, meus amigos? Então, eu vou parar por aqui, só para a gente encerrar, que Lourdinha ainda vai fazer o sorteio, né, Lourdinha? Mas está tranquilo, já tem 10 minutos. Pronto, então eu vou bater um tema agora no final. Então, lembrando, só para a gente ver, existem várias formas de abolição do casamento. A gente está falando de fidelidade, que tem que ser para homoafetivos, heterossexuais, para todos, objetivando a família. Nós não queremos nem proibição, nem libertinagem, nós queremos responsabilidade, direção e controle. Você vê que tudo, simplesmente, tudo que eu falei foi fundamentado. Tudo. Não há nada fora da doutrina espírita. Mas aí, eu quero falar de uma coisa bem interessante que eu quero passar aqui. E isso reside a chave de tudo. É o ciclo de tensão sexual. Você compreendendo isso aqui, você vai entender que pular fora de um casamento, pular fora de um relacionamento, acabar com a família, não é o melhor caminho. Vamos lá. Eu falei que o casamento é entre o quê? Uma pessoa, 2 pessoas. O ciclo de tensão sexual, ou ciclo da libido, o que é a libido? A libido é justamente uma resposta orgânica e psíquica que assinala a pessoa que ela sente desejo de ter um relacionamento. Normal em toda e qualquer criatura. Certo? Ah, falar sobre isso, é pecado. Não, não é pecado, isso é normal, tá? Eu vou até passar um negócio aqui, ó.
para vocês verem aqui, ó. O instinto sexual, exprimindo amor em expansão incessante, nasce das profundezas o quê? Orientando o processo de evolução. Então o instinto sexual foi concedido por Deus a nós. Nasce da vida. Então é uma coisa dada por Deus. E ainda vem aqui, ó. E ainda vem aqui. À vista do exposto é fácil reconhecer que toda criatura humana, sempre nascida ou renascida sob o patrocínio do sexo, carrega consigo determinada carga de impulsos eróticos que a própria criatura aprende gradativamente a orientar para o bem e a valorizar para a vida. Então a pessoa tem consigo uma carga de impulsos o quê? E tá normal. Não está errado não, mas você tem que o quê? Direcionar. Responsabilidade, controle, discernimento, está normal. Inclusive Joana de Ângeles fala que a erótica é um departamento da psique humana. Chega um momento que você sente movimentações no corpo, pressões psíquicas e assinala que o seu espírito, isso vem da vida, sente o desejo da prática sexual. Ponto. Tá? Mas aí surge isso aqui que eu quero que você entenda, tá? Veja bem, a libido geralmente ela está no máximo e depois que há uma prática sexual, o que é que ela faz? Ela tende o quê, ó? Tende o quê, ó? Curva descendente. Ela tende o quê? A cair. E aqui também tende o quê? A cair. E com o tempo, ela tende o quê? A subir, entendeu? Tem gente que tem esse ciclo rápido e tem gente que tem esse ciclo lento. O que é que estabelece a velocidade desse ciclo? Aspectos emocionais, físicos, psicológicos e sociais. Tem gente que pratica o ato, no outro dia já está no topo. Tem gente não, que é depois de uma semana ou 15 dias, ninguém sabe. Cada um é cada um. Mas o que é que há aqui? Quando, vamos dizer que aqui seja um parceiro e uma parceira, vamos dar um exemplo. Quando a minha libido está no máximo, quase sempre a libido da minha parceira não está no máximo. Ou está no mínimo, ou ainda está o quê? Lentamente subindo. E ela não tem vontade. Mas eu o quê? Tenho. Qual é a minha função? Qual é a minha função, meu papel? Se eu tenho vontade e ela não tem, esperar para o momento certo. Tem homem ou mulher que não aguenta e ó, pula a cerca. Não é essa a nossa postura. É esperar, já que eu tenho uma parceira, que há um desejo de família. Vamos supor que há filhos ou não envolvidos, não importa, que haja sentimento envolvido. Então, se eu a amo, eu tenho que esperar um momento certo. Se o meu está no máximo, para o dela chegar onde? Ó? No máximo. E nesse momento, quando os dois estão ali, aí um extravasa no outro a tensão sexual, através do ato. E isso reflete as leis da natureza, isso é bom. É um circuito fechado de forças. Gente, o campo genésico, o centro de força genésico do perispírito, é um dos que garante maiores estímulos à vida, inclusive estímulos psicológicos, impelindo o ser humano para frente. Agora o que é que há? Imagina aqui tem parceiro 1, parceiro 2. Quando esse quer e esse não quer, esse espera. No momento certo há o quê? Há o extravasamento das forças sexuais. Agora vamos dar um exemplo. Marido está no máximo, esposa está no mínimo há 2 anos. Por quê? Tratamento de câncer, quimioterapia. E aí? Aí vem a abnegação do esposo para esperar, caso haja o momento certo da parceira, se Deus quiser recuperar da saúde para que ela chegue no... É um período de abstinência? É, mas se você ama, você controla o impulso genésico, objetivando o amor da parceira e objetivando a sua família. Quero falar só para encerrar. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Num relacionamento entre casal, seja homoafetivo ou heteroafetivo, geralmente
esses dois ciclos não se batem. Podem estar muito próximos um do outro, mas às vezes não são iguais, porque são seres humanos diferentes. Um organismo reage de um jeito, outro organismo reage de outro. Um tem problema, outro tem preocupação, outro tem problema financeiro, tem alguma coisa. Então, não funciona. Entendeu? Então, num relacionamento de longo prazo, há mais desencontros do que encontros. Mas há encontros, mas há mais desencontros. Por quê? Porque geralmente, às vezes, o homem geralmente quando tá sem dinheiro, ele fica muito preocupado. Aí a mulher preocupa assim, não, estou pensando nos boletos. A gente tem que rir com o tema. A mulher quer preocupação com os filhos, ou com não sei o quê. Não, é aquele negócio, né? Então, há muitos desencontros, e nesses desencontros, um tem que esperar o outro. Nesse encontro e mais desencontro, você ora exerce, ora controla. Mais controla do que exerce. Às vezes mais exerce do que controla. E assim vai alinhando. E é nesse patamar que você consegue controlar o impulso sexual, o impulso genésico nos padrões da fidelidade. Gente, só isso aí você dá um up espiritual. Você cresce. Isso é regra para todos. E não somente para uma classe da sociedade. Tá? Então, a força sexual ela é tão forte, que ela precisa ser controlada. Todos os dias, na bestialidade da TV, nós vemos crimes passionais, onde o marido mata a esposa, o parceiro, o outro parceiro, por causa de ciúme, por causa de separação. Entendeu como a força sexual é grande? Então, controlando essa força, nós temos controlado, temos tido, vamos controlar. Controlando, vamos controlar um dos aspectos mais poderosos da natureza em nós. Então, quem conseguir controlar isso, veja bem, repito, não é proibição, não é libertinagem, é responsabilidade, direcionamento, controle, objetivando a família. Tá certo? Um abraço fraterno, paz e luz para todos vocês. Eu peço perdão se de alguma maneira eu choquei alguém, mas eu fiz da melhor maneira possível, tá bom? Um abraço. Agora a nossa irmã Lourdinha. Acaba corajoso. Obrigada, Renan. Muito esclarecedor, né? Assim, estuda tanta coisa, estuda, mas assim, precisamos de doutrina muitas vezes tão bem embasado, né? Tão bem embasado na codificação. Porém, não nos cabe julgar nada. Senão a gente, na hora que a gente faz o julgamento, a gente está deixando de ser espírito. Bom, a gente vai ter o sorteio, mas eu vou chamar para essa e depois os passos.